Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Certa vez no estudo, alguém fez uma pergunta sobre Jesus. Se ele sempre foi uma pessoa bondosa, calma, sossegada, sempre bonzinho mesmo. Será que Jesus nunca ficou bravo, nervoso, nunca teve alguma atitude, assim como nós temos de vez em quando? É o que nós veremos nesse estudo. Comecemos por Mateus, capítulo 29, versículos 23 ao 39. Podemos observar nesses versículos Jesus falando várias vezes: ai de vós, hipócritas. Jesus não media papa na língua, não. Tinha momentos em que Jesus, ele abriu o verbo. E aqui, diante dos erros que estavam sendo cometidos, ele chamou as pessoas hipócritas. E o que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que fala e vive algo que não condiz com o seu testemunho de vida. Fala da boca para fora, mas não vive. São pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, enganam ao seu próximo. Jesus, ele chamou essas pessoas de hipócritas. Segundo o texto, Mateus 12, versículo 34, e também capítulo 23, versículo 33, Jesus, ele diz para as pessoas o seguinte: suas serpentes, raça de víboras. Jesus chamou as pessoas aqui de cobras, cobrinhas. Imagine a sua reação se alguém chegar para você e te chamar de cobra. Fala assim: você é uma cobra. Creio que você se sentiria ofendida, por ser chamado de cobra, um réptil venenoso, embora haja répteis não venenosos. Jesus se referiu a essas pessoas, chamando elas de cobras, pessoas venenosas, peçonhentas. Terceiro texto, temos aqui, Lucas capítulo 13, versículos 31 a 32. Algo é dito para Jesus e ele diz para elas: digam àquela raposa do Herodes. Observem aqui como Jesus se refere ao rei Herodes, o governador da região naquela época. O chama publicamente de raposo, sinônimo de uma pessoa corrupta, um ladrão. E Herodes era mesmo naquela época, corrupto e ladrão. E são as palavras de Jesus. Digam àquela raposa, aquele homem corrupto, aquele ladrão, a Herodes, palavras que chacoalharam. Observamos aqui a atitude de Jesus. Em outro texto, Mateus 10, versículo 16, Jesus diz o seguinte: vocês precisam entender o exemplo. Sejam prudentes como serpentes e simples como pombas. O que Jesus quis dizer? Na lata, ele quis dizer o seguinte: seja crente, mas não uma pessoa boba. Seja cristão, mas não uma pessoa otária. Porque muitas pessoas, por saberem que nós somos crentes em Cristo Jesus, frequentamos uma igreja, acham que pode abusar, se aproveitar e ficam jogando em nossa cara que nós somos bonzinhos, que nós somos obrigados a engolir tudo. E não é assim. É o que Jesus diz aqui. Seja prudente como a serpente. Fique sempre atenta. Cuidado, vigie, para que não venham abusar, se aproveitar da sua inocência e ignorância. E seja simples como a pomba. Tenha um testemunho
saudável e cristão no mundo. Não seja bobo. Não seja uma pessoa boba. Não seja uma pessoa otária. Seja uma pessoa crente em Cristo. Seja sal da terra e luz do mundo. Nós devemos ter um testemunho na face da terra e não um testemunho. Em seguida, observamos agora uma ação de Jesus. Mateus 21, 12. Quando ele chegou no templo e observou o comércio ali, Jesus derrubou as mesas e as cadeiras dos cambistas, porque estava havendo corrupção no templo. Pessoas estavam fazendo comércio, estavam ali se aproveitando do povo. O povo que chegava para adorar a Deus, para sacrificar, estava sendo explorado comercialmente e com a conivência dos sacerdotes do templo. Havia uma conivência ali, uma corrupção de sacerdotes e cambistas, e o povo estava sendo lesado. E Jesus não aceitou isso na casa do Senhor. Ele derrubou as mesas e as cadeiras dos cambistas. E no próximo texto, no mesmo capítulo, Mateus 21, versículo 13, observamos aqui as palavras de Jesus. Vocês fizeram da casa de oração uma casa de ladrões. Se os cambistas estavam ali vendendo, é porque havia conivência dos sacerdotes. Havia segundas intenções ali no templo. Transformaram a casa de oração numa casa de comércio, uma casa corrupta, uma casa de ladrões. É isso que estava acontecendo na época. E essa foi a reação de Jesus. Ele não estava sendo tão bonzinho assim, ele estava sendo justo diante da distorção, deturpação, corrupção humana que havia caído naquele momento. Próximo texto, Lucas 4, 28 a 30. Observamos que Jesus, após ter interpretado as Escrituras de uma forma que deixou os presentes com raiva, irados, o que acontece? Jesus precisou se desvencilhar desses homens e sair do local. O que aconteceu? Jesus fez uma interpretação das Escrituras, o pessoal ficou com tanta raiva que o levaram para o alto do monte para o julgarem e o matarem. Irmãos e irmãs, Jesus não foi de bom grado até o alto do monte para ser julgado lá de cima. Ele foi arrastado. O pessoal ali queria acabar com ele, não aceitaram a interpretação das Escrituras e resolveram matá-lo, o arrastaram. Por quê? Jesus sabia o que eles intentavam fazer. Foi arrastado até o alto do monte e precisou se desvencilhar deles e sair. E quem se desvencilha usa da força física. Ele não podia ser bonzinho nesse momento. De nada adiantaria falar assim: me soltem que eu vou embora. Me soltem que eu sou bonzinho. A intenção deles era matar Jesus. A intenção era jogar Jesus do alto do monte. E não havia chegado o momento do martírio de Jesus, porque ele foi crucificado na cruz do Calvário para nos salvar dos seus pecados. Ele não foi enviado para ser jogado do alto do monte. Precisou se desvencilhar, usar da força física. Ele era um carpinteiro, era um homem musculoso na época, tinha força física e precisou, nesse momento, usar da sua força física para sair daquele local, se libertar desses homens, os líderes daquela comunidade, daquela sinagoga, porque o que ele falou os deixou perturbados e tiveram a intenção de acabar com ele. Assim, irmãos e irmãs, observamos aqui, Jesus em nenhum momento ele pecou. Através de palavras e atitudes, ele nunca pecou. Ele agiu com justiça. Essa é a diferença
das pessoas que são injustas e não praticam o amor ao próximo, o respeito. Observamos nas palavras de Jesus palavras de correção, palavras para chacoalhar o interior, para haver mudança, arrependimento, e também usando da força quando foi necessário. Quando viu que a casa de oração se tornara numa casa de ladrões e o povo estava sendo explorado, bênçãos eram vendidas, pagamento de pecados sendo comercializado, um local em que deveria haver comunhão se tornou uma casa de corrupção. E os sacerdotes, naquela conivência com os cambistas, estava havendo exploração do povo, comércio da fé, desde aquela época. Hoje não é diferente, era o comércio da fé. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe nesse estudo que tivemos, para que possamos sempre aprender algo mais da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua palavra, para a nossa edificação, nosso crescimento, nossa maturidade. E assim te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.